Fique bem, está de volta e o papo de hoje é sono. Cristiano, você sabe que uma vez eu fui entrevistado por um radialista, né, por um apresentador de rádio como você é, né, fazendo a mesma função. E aí ele fazia pergunta para mim, Hélio, e dormia enquanto eu respondia. Ia me dando uma angústia, porque eu respondia e ele não acompanhava. E às vezes ele fazia a mesma pergunta, um programa de 3 horas de duração, então é um programa longo. Mas isso é um indicativo de que a pessoa não está dormindo bem, né? Tem problema. Inclusive foi bom você falar isso, porque nem todo indivíduo tem cansaço, sonolência, é a apneia do sono. Tem uma doença chamada narcolepsia. Certo. Que o indivíduo dorme em relação sexual. Gente, já vi mulher dormir em relação sexual. Sim. Não foi comigo, foi com um amigo meu. Entendeu? Sempre com um amigo. Sempre um amigo. Derrota é sempre amigo, né? Ele, inclusive, cinegrafista aqui da TV Band, né? Não vou dizer quem foi não, para não ficar chato, né? E a narcolepsia. E por falar em sexo, existe uma doença chamada sexônia, em que o indivíduo tem, já é uma outra doença, uma parassonia. São doenças de movimentos. Achei que sexônia fosse um sono sexo, né? Ou então sonhos eróticos. Sexo com sônia. Como é que é sexônia? Falando sério agora. Sexônia é uma doença, é um distúrbio, é uma parassonia que o indivíduo ele está dormindo e ele, entre aspas, ataca a pessoa que está do lado. E ele não sabe, ele não tem consciência essa moda disso. Pega, hein? Vai ter um bocado de gente dando, como é que é? Sexônia. Sexônia, meu Deus. E é comprovado isso, existem alguns processos, né, que o indivíduo atacou a mulher. E o problema é que, às vezes, o indivíduo ataca a criança. E daí existe um exame para as pessoas também não aproveitarem disso, né? Então, existe um exame, que é a polissonografia, que detecta que o indivíduo tem esta doença e precisa ser tratado. Caramba. Cristiano, tem alguma curiosidade que você queira fazer, alguma pergunta que você queira fazer para o Hélio? Sim, você estava falando, doutor Edmilson, sobre esse comunicador que acabou dormindo enquanto eu te entrevistava, né? E eu tenho, doutor Hélio, uma dificuldade, já percebi, que quando eu durmo pouco, e quando a gente faz uma rádio falado, né? A gente tem que pensar e falar, pensar em falar, pensar e falar ao mesmo tempo. Sim. Eu percebo que, às vezes, eu acabo gaguejando muito e acabo também com um raciocínio muito lento. Sim. Tem alguma coisa que eu possa fazer, porque nem sempre eu consigo dormir bem para poder me apresentar bem, né? Aí você tem que tomar alimentos, o que a gente faz, né? Café, etc. Boa dica, alimentos. Tem alimentos então que ajudam a... Tem, por exemplo, tipo de alimento? Tem alimentos que a gente chama cafeína e derivados que você estimula a ficar acordado. Isso Guaraná, cafeína, mate, qualquer coisa que tem cafeína na sua formulação. Como existe o contrário também. Por exemplo, tem algumas frutas, geralmente essas frutas pequenininhas, cereja, que você toma 200 a 300 ml por dia, que estimulam o sono, que é o contrário. Alface. Alface, existe lá uma substância que também diminui. Você, assim, acho que nesse caso seria bom você evitar esses alimentos. Sim. Né? Que tipo de alimento, então, assim, digamos que ele tenha dormido mal à noite ou precisa realmente de atenção para fazer uma prova, para estudar, para fazer um texto, para consultar, como é o nosso caso. Existe uma noite mal dormida, você estimularia alimentos que fossem mais estimulantes. Além da cereja e do alface, que dá um certo sono, tem mais algum alimento que dá sono, que tira o sono, além desses? Não, existem vários, mas os que mais funcionam em relação a dar sono, cereja é o que foi mais estudado. Dá o soninho 200 a 300 ml por noite, que é o ideal. Agora, o contrário é o que a gente tem normalmente. Existe também alguns medicamentos, mas aí não vamos passar medicamento para esse indivíduo. A melatonina, que vende nos Estados Unidos como complemento, né, como suplemento alimentar. No Brasil não é permitido a venda ainda, né, pela Anvisa não autoriza. Ele funciona? Primeira pergunta, vicia? Os estudos feitos fora daqui dizem que sim, mas não existe nenhuma comprovação científica dizendo que a melatonina para o sono é muito bom. Mas tem uma coisa fisiológica? Não, existe uma explicação, porque como é hormônio, só que para dar certo isso, precisa primeiro fazer um estudo muito grande nesse indivíduo, com polissonografia e outros exames, para quê? Para tirar outras doenças, ponto. Aí, quando você toma esse medicamento, não pode ter uma luzinha no quarto. Tá, você falou em polissonografia. Como é que é esse exame? Como é que a gente faz e onde é feito? Se faz na rede pública também ou, infelizmente, basicamente na rede privada? Infelizmente, na maioria das vezes, na rede privada. A pública não é dotado disso, pelo menos no Rio, né? São Paulo tem, pela rede pública. É um exame que você dorme numa suíte,
monitorado com fios na cabeça, etc., para registrar sua respiração, registrar sua oxigenação e movimentos gerais. São em torno de 20 a 30 monitoramentos durante uma noite toda, e daí o resultado vai se saber se você tem algum tipo de doença do sono. Tá certo. Vou chamar um outro VT da semana passada, depois vou chamar o break, tá bom? Sim. Próximo VT, por favor. Olá, doutor Edmilson, meu nome é Célia, eu tenho 2 filhas e uma está com conjuntivite. Eu gostaria de saber o que eu faço para evitar que a outra se contamine. Obrigada, doutor. Caramba, tem tido muita conjuntivite ainda, né? É bom que esse assunto foi semana passada, mas continua ainda rendendo. É complicado, é uma doença muito contagiosa. Aqui mesmo na Band teve várias pessoas com conjuntivite. No Vital Brasil, onde eu trabalho, tem sido várias pessoas também. O contato entre as mãos, né? Contato, o aperto de mão, levar a mão aos olhos, né? Sem a devida higiene, faz com que o risco aumente. As pessoas que compartilham toalhas, lenços, né? Então é bom que cada um tenha o seu próprio utensílio para enxugar o rosto, não compartilhar esse tipo de instrumento porque é de elevado risco. Redobrar a higiene com as mãos é basicamente isso. Se não tiver como lavar as mãos com água e sabão, usar álcool a 70%, que também inativa esse vírus, né? O vírus mesmo que está pegando um monte de gente. E é horrível, porque incomoda muito, dói e não é bom você ter a doença mesmo. Agora, se tiver conjuntivite, não tem jeito. Você vai ter que ir no hospital, porque o médico precisa avaliar se não tem nenhum tipo de complicação e passar o colírio correto. Lembrar que colírio errado pode causar danos irreversíveis para os olhos e, portanto, deve ser evitado. Eu costumo dizer, Hélio, que automedicação, nem comigo, que sou médico, devo me automedicar, que dirá outras pessoas, né? Vou chamar o break agora, tá bom? Ok. Fica aqui, fique bem.